Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um OAB Entrevista. Na edição de hoje vamos falar sobre um marco na advocacia brasileira, a nova lei de abuso de autoridade, uma lei de extrema importância também para a sociedade e para o Estado. A Lei 13.869 começou a valer no último dia 3 de janeiro. A legislação define como abuso de autoridade uma série de situações cometidas por agentes públicos, incluindo juízes e procuradores. As condutas das autoridades serão consideradas crimes, caso praticadas com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si próprio ou a terceiro. Dentre as punições, a obrigação de indenizar o dano causado e a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública de até 5 anos. Um ponto importante é o artigo 3º da lei, que prevê que não é necessária uma queixa formal do atingido para que a denúncia seja oferecida. Além disso, é considerado crime de autoridade a violação de direitos e prerrogativas do advogado, segundo o artigo 43. E para entender mais da nova lei que entrou em vigor em janeiro desse ano, eu converso com o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. Presidente, seja bem-vindo à OAB Entrevista. Primeiramente, a gente vai voltar um pouquinho na história. Até a lei ser consolidada, teve muita discussão, né? Foi no Congresso, na sociedade civil, e a OAB e o senhor acompanhou isso de perto. Aí eu queria que o senhor explicasse para a gente de que maneira funciona essa lei, o que ela vai interferir na vida do advogado e da advogada brasileira. Essa lei é um antigo sonho da advocacia, um antigo desejo da advocacia para o exercício profissional. Veja, o Brasil é o país do sabe com quem está falando. Eu duvido que alguém que esteja nos assistindo hoje não conheça na sua vida pelo menos uma história de abuso de autoridade, seja da autoridade policial, seja da autoridade que exerce às vezes esse poder paraestatal nos cartórios, né, um poder que é oriundo da atividade pública, seja efetivamente nos cartórios da justiça. Nós temos N, né, episódios na vida cotidiana do povo brasileiro, em especial do povo mais pobre, de abuso de autoridade. Então o Brasil precisava de uma legislação de abuso de autoridade. O país tinha esse compromisso com a sua história. A legislação que nós tínhamos era uma legislação da ditadura militar. Uma legislação da ditadura militar que fala de abuso de autoridade, por si só está explicada a necessidade que nós tínhamos dessa legislação. Neste corpo do abuso de autoridade, junto com o abuso de autoridade, veio a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados, que nada mais é do que dar poder ao advogado que vai lhe defender. Vai defender seu filho perante a autoridade policial, vai querer ter acesso à acusação que pesa contra o seu marido que se envolveu em algum tipo de problema, numa briga, num problema na rua, com um vizinho. Vamos pensar nos exemplos simples, não dos exemplos complexos. Essas pessoas precisam que o seu advogado, naquela pequena comarca, tenha poder para ter acesso à acusação, para ser respeitado pela autoridade pública, para que não haja um descumprimento do direito de cidadania daquele cidadão. E, volto a dizer, mais importante é a lei quanto mais pobre e mais frágil for esse cidadão diante do Estado brasileiro. Porque é da história do Estado brasileiro não tratar todos iguais perante a lei, né? Então, é uma grande conquista, nós participamos desse processo, demorou mais de 15 anos essa luta, ela não é pontual contra A, contra B, ela é uma luta de cidadania e é uma vitória da Ordem dos Advogados. Agora, olhando a questão dos pontos, né? Quais pontos que a advocacia, o advogado, a advogada deve observar para que não tenha comprometido os seus direitos? Nós temos o reforço de pontos do nosso estatuto, o sigilo da nossa comunicação, acesso aos autos, temos a reafirmação de jurisprudências do Supremo, como a não ter conduções vexaminosas do cliente, uma série de direitos ao réu ou acusado num processo. É um conjunto, né? É um aparato de proteções do indivíduo que se expressa também através do advogado. Eu só queria dizer que nós da advocacia, e isso eu quero deixar muito claro, temos o dever de manejar essa lei com muita responsabilidade, né? Porque é óbvio que se nós desvalorizarmos a lei
Nos enfrentamentos menores do dia a dia, do cotidiano, nós retiraremos dessa lei o seu poder, né? O seu poder transformador. Nós temos que resolver a maior parte dos nossos enfrentamentos através do diálogo, através da nossa comissão de prerrogativas. A OAB tem uma estrutura de prerrogativas montada, estruturada em todo o país, que segue atuando. Nós não vamos criminalizar todas as condutas. E naquele caso onde realmente existir uma conduta reiterada, uma conduta de abuso, uma conduta... E eu tenho muitos anos de OAB, eu sei que isso acontece e nós sabemos quem são esses agentes. Aí sim nós temos um novo elemento. Nós temos um elemento que efetivamente pode ser muito importante em coibir essa prática autoritária do agente público e, quem sabe, ser pedagógica também. Esse é o interesse maior. Transformar, né? A lei ter o poder de transformar essas relações em relações que nós queremos civilizadas, relações marcadas pelo diálogo, marcadas pelo respeito. Agora, dentro desse contexto, a gente tem o artigo 43, né? Que é um grande marco aí para essa lei, para a advocacia. Eu queria que o senhor explicasse para o cidadão brasileiro qual que é a importância dele. Para ele, cidadão, eu volto a dizer, eu tenho um filho, ele é acusado, ele responde a um inquérito, eu não tenho acesso a esse inquérito. O meu filho não pode conversar com o seu advogado, o meu filho não tem direito ao sigilo dessa comunicação. Hoje nós temos o reforço de tudo que já está no Estatuto da Ordem, com uma pena para o agente público que não garantir aquele direito, que não é um direito do advogado, é esse que é muito importante. O advogado, ele exerce esse direito como um direito, ele maneja o direito de outrem, ele maneja o direito do cidadão, do indivíduo. É uma potencialização do exercício profissional. Então, é uma vitória do cidadão, é uma vitória da pessoa que vai precisar do porta-voz. E o porta-voz da cidadania é sempre o advogado. Infelizmente, aí nós já vimos diversas situações que estamparam jornais, reportagens de TV, com a questão de violação das prerrogativas, principalmente com questão das mulheres, né? Questão da vestimenta, com homens até com agressões. Com essa nova lei, a expectativa é que essas situações se cessem, se acabem totalmente? Acho que não. Eu acho que nenhuma lei é uma panaceia, né? A lei não tem o condão de transformar a sociedade como se fosse uma varinha, né? De condão, um mágico, né? Isso é um processo de conquistas, é um processo de afirmação de direito, é um processo de cidadania, é um processo de valorização de cada ser humano diante do aparato do Estado, né? De dar valor a cada vida e a cada sofrimento que busca a justiça através do advogado, né? E eu acho que esse conjunto de afirmações, sim, a médio prazo, né? Por mais otimistas que sejamos, sabemos que é grande ainda a estrada, a médio prazo pode fazer do país um país mais justo, um país igualitário, um país onde todo cidadão efetivamente tenha direito ao acesso ao judiciário, acesso a isso que nós todos perseguimos e que na maioria das vezes não chegamos a conhecer, que é a justiça. O senhor frisou aí que é uma luta antiga, né? Vendo essa luta, essa história passada, né? Como que o senhor, Felipe Santa Cruz, advogado, presidente da OAB, se sente diante dessa conquista? Eu acho que é mais um passo. Acho que nós todos aqui na Ordem, essa é a história da Ordem. A beleza da Ordem é que nós temos um tempo muito pequeno de liderança do processo de OAB, cada um vem dar sua contribuição, maior do que a nossa contribuição é a entidade, e a entidade é muito importante para o exercício da advocacia, nossos colegas têm que entender isso. A Ordem do Brasil conquistou a constitucionalidade da profissão, o nosso estatuto como lei federal, o exame de ordem, agora a criminalização da violação das prerrogativas, todas as conquistas que nós conseguimos no nosso Código de Processo Civil novo, que é um código importantíssimo, tudo isso é conquistado pela força da nossa atuação coletiva. A nossa entidade, no momento que ela não defende apenas a agenda da advocacia, mas defende a sociedade, ela tem credibilidade, como mostram as pesquisas, para também dizer, olha, eu preciso desses instrumentos. Esses são instrumentos que são garantias pelas liberdades de todos, garantias pela democracia, garantias do Estado Democrático de Direito, e que o Brasil nunca mais será um país autoritário, será sempre um país no caminho da democracia, no caminho das liberdades.
Perfeito, presidente. Agradeço a participação aqui no AB Entrevista mais uma vez. E até a próxima. Estamos de volta com o AB Entrevista, que hoje trata da nova lei de abuso de autoridade. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o secretário-geral do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti. Seja bem-vindo ao AB Entrevista. Secretário, até chegar a nova lei foram muitas discussões. Após a aprovação, se teve vetos, se teve discussões para chegada no STF também. Como que a OAB agiu nesse sentido, né, dentro dessa tratativa? Veja, isso é registrar primeiro a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui no programa falando desse tema, que é um tema extremamente caro à advocacia brasileira, né? E atinge diretamente a proteção do cidadão. De fato, sim, de fato é uma vitória histórica para a advocacia no que tange à proteção da inviolabilidade da atividade do advogado, da advogada brasileira. Não é uma luta de hoje, recente, é uma luta muito antiga. Nós, há mais de 15 anos, já debatemos sobre a criminalização da violação das prerrogativas. De fato, sim, nós encontramos alguns dissabores no caminho, encontramos algumas dificuldades, tivemos que realmente fazer muitas reuniões, muitas audiências, para que nós pudéssemos evoluir e chegar ao texto que hoje está promulgado pelo Presidente da República e em plena eficácia no país. Mas vencemos a cada etapa e saímos vitoriosos dessa luta, que foi uma luta salutar para toda a advocacia. Enfrentamos a discussão do texto, enfrentamos a aprovação do texto no Congresso Nacional e enfrentamos, por fim, os vetos que foram impostos e derrubados, consequentemente, pelas casas legislativas brasileiras. Até conquistar essa vitória, teve-se uma parceria muito grande no sistema da OAB, né? Foi seccionais, subseções, colégio de presidente. A gente pode dizer que esse fator foi determinante? Sem dúvida, isso talvez seja o tema que mais une a advocacia brasileira. É um tema que não tem divergências, porque o benefício ele é amplo, o benefício ele é para todos. Então, o advogado que precisa desenvolver em sua plenitude a advocacia, sem que seja violado, sem que seja desrespeitado, sem que ele encontre óbices para aplicar tudo aquilo que ele precisa aplicar na defesa do direito do cidadão, que lhe é confiada, essa lei traz. Essa lei lhe protege, o protege. Protege para que ele possa, em ampla eficácia, dar ampla eficácia a tudo aquilo que ele precisa operar no direito. A gente tem aí uma nova lei, né? E hoje, de que forma que o Conselho Federal da OAB tem trabalhado para levar as informações atualizadas sobre essa lei para advogadas e advogados do Brasil? A vigência da lei ela é pública e notória, portanto, a suposição é de que todos conheçam, obviamente, o texto legal. No entanto, a OAB, cumprindo seu papel que lhe é dado, tem promovido muitos eventos, reunindo a categoria para, através de profissionais que se dedicam à matéria, explicar a amplitude da lei, como ela se apresenta, né? E o Conselho Federal também, nesse primeiro momento, editou cartilhas, que são cartilhas com orientações para que cada advogado saiba os limites exatamente os limites dos seus direitos. Agora, com essa nova lei, que a OAB, a advocacia em geral, espera que melhore nas questões das prerrogativas dos advogados e advogadas? Veja, a lei ela tem o espírito de inibir qualquer excesso estatal,
né, seja do Poder Judiciário, seja do Ministério Público, seja de delegados, enfim, que ela vem para inibir esse excesso injusto que nós recentemente, no passado muito recente, vivemos. Portanto, nesse momento é que reacendeu a necessidade de nós, de forma mais premente, presente, fazermos com que fosse trazida a vigência dela. O artigo 43 foi um marco para essa gestão, mas a diretoria ela vai continuar trabalhando nesse sentido para conquistar ainda mais os direitos aos advogados e advogadas brasileiros? O ápice do sucesso e da vitória da OAB ele se materializa no texto do artigo 43, que é justamente a criminalização da violação de nossas prerrogativas. Não tenha dúvida, a OAB será intransigente para que a lei seja aplicada da forma como prevê o texto legal. Portanto, a OAB estará diariamente em cada estado desse país, junto a cada seccional, consorciado com suas subseções, para que a lei seja finalmente cumprida em prol da advocacia e da sociedade. Esse acompanhamento da OAB ele será integrado com todas as subseções, seccionais? Como Não tenha dúvida. Nós falamos a mesma língua. Então, o interesse, como dito aqui, o interesse é comum para que veja a eficácia dessa lei vigente sendo aplicada diuturnamente nesse país. Portanto, a OAB será como já disse, intransigente para que ela realmente possa vigorar em favor daqueles que necessitem dela. Esse empenho todo que a OAB teve durante esse processo, né? A gente pode falar que é algo que essa gestão ela vai continuar trabalhando em prol da advocacia brasileira? Sem dúvida, essa além de nossa obrigação estatutária de zelar pelo bem da advocacia, é interesse da ordem. Como eu disse também, é um assunto que une a advocacia no seu todo. Portanto, a OAB diariamente estará presente em cada seccional do Brasil, próxima a cada advogado e advogada que precisam se valer da proteção da ordem e da lei. Perfeito, Simonetti. Agradeço pela participação aqui no OAB Entrevista. Muito obrigado. Ainda sobre o tema, não podemos deixar de conversar com o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativa e Valorização da Advocacia do Conselho Federal da OAB, Alexandre Oguzuko. Obrigado pela participação, doutor. Primeiramente, eu gostaria de começar falando sobre o ano de 2019, que foi um ano de muitas lutas na defesa das prerrogativas dos advogados. Foram diversos casos, mas mesmo assim, o senhor acha que os casos vêm diminuindo? Eu quero agradecer o convite para dialogar com a advocacia brasileira. Sem dúvidas, o ano de 2009 foi um ano de muito trabalho na Comissão de Prerrogativas, nas ações de defesa das prerrogativas sustentadas pelo sistema OAB. Um ano que, eu me recordo, começa lá no Paraná com um advogado preso por ter recebido honorários de um cliente acusado de lavagem de dinheiro, uma ação intensiva da OAB Paraná de sucesso que soltou este advogado e demonstrou o direito de cada um de nós recebermos honorários advocatícios sem ser confundido com os nossos clientes. Depois, logo na Bahia, um advogado agredido fisicamente por policiais que queriam dele uma delação sobre o local onde se encontrava o seu cliente e objeto de busca da polícia. E esse advogado, com muita galhardia, resistiu àquelas agressões físicas para manter o seu juramento de segredo, manter o seu juramento de lealdade ao seu cliente, né? O juramento que nós fizemos quando recebemos as nossas carteiras. Um ano em que nós tivemos alguns casos, bastante casos, né, em relação à inviolabilidade da advocacia, buscas e apreensões em escritórios. Nós tivemos quebras de sigilos telefônicos dos advogados, quebras de sigilo bancário. Em todos os casos, a OAB esteve presente com várias decisões
decisões favoráveis à advocacia e ressaltando a importância das prerrogativas. Foi desde aquele advogado mais anônimo até os mais afamados, como ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, violado em suas prerrogativas. Em todos os casos, as ações da OAB, do sistema OAB, foram muito positivas, com liminares, com decisões definitivas para assegurar as prerrogativas da advocacia como instrumento de direito de defesa do cidadão, como instrumentos a assegurar ao cidadão um direito que lhe é natural, que é o direito de defesa. Todo sujeito acusado tem o direito de se defender e se defende através dos advogados. E para que o advogado possa exercer este livre direito de defesa do cidadão, para que o advogado possa exercer de forma livre e independente a advocacia, é que existem as prerrogativas. Hoje nós estamos muito felizes no sistema, muito contentes com todos esses resultados positivos que estamos obtendo na Justiça. O ano 19 é um marco significativo para as prerrogativas pelo tanto de atuação do sistema em defesa dos direitos da advocacia brasileira. Ao longo dos anos, percebemos que as advogadas sofreram muitos abusos, principalmente com questão às vestimentas. Teve também casos de advogados que chegaram a sofrer violência física, casos que são sempre acompanhados pela OAB. O senhor acredita que com a nova lei já podemos falar em mudanças por parte do comportamento do agente público? Eu acho que com essa lei dá para acreditar no início de um processo de mudança. É inconcebível que no século XXI ainda a mulher seja subjugada pelas suas vestes. É inconcebível que no século XXI ainda a sociedade olhe para a mulher com aquele olhar machista de que as suas roupas indicam o seu caráter, a sua conduta, a sua vontade. Ora, a mulher já se faz o tempo no Brasil de ser livre e de ser tratada com dignidade. Já se faz o tempo de compreendermos que ela deve e pode vestir o que ela bem quiser. E não deve nunca ser julgada por suas vestes. É preciso enfrentarmos isso não só no âmbito da advocacia, mas me parece no âmbito de toda a sociedade, para retirar aquele caso de que as vestes da mulher pode induzir, por exemplo, a um estupro, coisa que no século XXI me parece, enquanto imaginávamos que a sociedade avançava para um mundo melhor, passamos a observar um regresso fenomenal nesse contexto, ainda um regresso machista, ainda um regresso patrimonialista, ainda um regresso patriarcal. Coisas que marcam, racista, coisas que marcam profundamente ainda a nossa sociedade brasileira, e a OAB, acredito, tem um papel fundamental para promover o debate e tentar fazer com que este país se faça mais desenvolvido. Doutor, mesmo com pouco tempo, né, o que o senhor já observou que mudou desde quando a legislação entrou em vigor? Bem, a legislação ela vem sendo, primeiro, né, aplaudida pela advocacia e discriminada, repudiada pelas autoridades. Então nós tivemos um momento de embate ideológico que foi prévio à sanção. Depois, com os vetos e a derrubada do veto, esse embate se acirrou. Há ações na justiça. Então, o que nós estamos observando neste momento? Primeiro, todos querendo estudar, compreender, conhecer a nova legislação. É importante, eu vejo no Poder Judiciário, no Ministério Público, na polícia, nas polícias, um debate sobre essa lei, como as autoridades devem se comportar. Eu vejo também a ordem se movimentando em todo o Brasil para também, da mesma forma, entender esta lei e como ela irá atuar para efetivá-la. Eu vejo, depois daquele embate inicial sobre se aprova ou não a lei, neste momento, as autoridades caminhando de forma positiva, jamais sem aquela mancha, sem aquele rechaço inicial da lei. Opa, a lei está em vigor, eu preciso conhecer, eu preciso compreender, eu preciso caminhar conforme o que determina a lei da melhor forma possível. Isto já é um avanço.
por exemplo, no Conselho Federal, nós estamos realizando o primeiro encontro nacional sobre os crimes contra as prerrogativas profissionais. Assim como há um debate sobre esse tema no Ministério Público, como há no CNJ, como há no Poder Judiciário. Esse primeiro é um momento de compreensão, desenvolvimento de ferramentas para efetivação da lei. A OAB está hoje, neste caso, conversando com todas as seccionais, o Conselho Federal conversando, dialogando com todas as seccionais para encontrar este modelo mais adequado para aplicar e efetivar esta lei. E também é uma questão pedagógica, né? É uma questão pedagógica. Essa lei coloca o rei nu, porque ela nada mais é do que tratativa, prescrições de obviedades no Brasil, que também no século XXI não é crível. Quando nós falamos isso no mundo desenvolvido, olha, eu preciso de uma lei para dizer que tal comportamento odioso é abuso de autoridade. Ora, foge ao nosso bom senso essa questão, né? Mas, infelizmente, no nosso país é assim. Veio em bom tempo esta lei que criminaliza as prerrogativas, que traça os crimes contra as prerrogativas da advocacia, e eu faço coro aqui ao que disse o nosso presidente Felipe Santa Cruz. Depois do Estatuto de 1994, esta criminalização das prerrogativas é o segundo maior avanço, a segunda maior conquista de toda a advocacia brasileira. Falando dessa questão de momento, né? A nova legislação, ela interfere muito, né? Ela vai ser uma questão bem trabalhada dentro da comissão que o senhor preside, né? Como está sendo esse primeiro momento, né? O senhor falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse mais desse primeiro momento, como que vocês vão lidar com essa nova legislação. Então, só para se ter uma noção, nós fizemos no primeiro encontro um debate, um debate conceitual, um debate técnico, palestras sobre a nova lei. No dia seguinte a essas palestras, nós aproveitamos a oportunidade para realizar o primeiro colégio de presidentes de comissões e prerrogativas das seccionais da OAB, onde ali nós discutimos iniciativas para bem aplicar, para bem orientar o sistema e aplicar de forma harmônica. Nós estamos lançando o aplicativo Prerrogativas com esta novidade dos crimes contra a violação das prerrogativas, em que o advogado vítima do abuso, vítima do crime, pode instantaneamente, imediatamente, por meio do seu celular, pedir socorro ao sistema Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a advogada vai lá no local onde se instala os aplicativos, onde se baixa os aplicativos, Prerrogativas OAB. Coloque esse instrumento de defesa no seu celular. E sempre que se sentir em casos de risco ou vitimadas por violações das suas prerrogativas, faça uma denúncia, faça uma descrição ali no aplicativo, que instantaneamente o sistema receberá essa informação e irá ao seu socorro, advogado. Estamos também agora padronizando o modelo de acompanhamento do sistema nos casos de busca e apreensão em escritórios de advocacia e também de prisões de advogados e advogadas no Brasil. A Ordem tem o poder de acompanhar esses atos. E ao acompanhá-la, tem que fiscalizar a legalidade desses atos. E em cada busca e apreensão, em cada prisão de advogado, nós queremos manter um banco de dados para que conhecemos, para que todos possam conhecer esse quadro e também atuar naqueles casos de excessos, sempre na defesa da advocacia, sempre na defesa das prerrogativas. E continuaremos assim, trabalhando para aprimorar, desenvolver, para que lá na frente o advogado tenha certeza de que tudo valeu a pena, porque nenhuma prerrogativa a menos é o lema da gestão, é o lema da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito, doutor. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no OAB Entrevista. E este OAB Entrevista fica por aqui. Se quiser conferir tudo o que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente pelas redes sociais. E para sugerir algum tema, já sabe, é pelo WhatsApp 61 9919 4731. Até o próximo programa.